Geografia Bíblica. Aula 16. O Oriente Médio. O Oriente Médio é uma das regiões mais comentadas e estudadas em todos os tempos. Tudo o que acontece nessa área tem impacto imediato em quase todas as demais nações no mundo. Os motivos para tamanha influência está na riqueza energética que tal região abriga, o petróleo. Calcula-se que mais da metade das reservas petrolíferas do mundo se encontram nessa extensão territorial. A despeito das políticas envolvendo o Oriente Médio, sua importância para a geografia bíblica se dá, sobretudo, por abrigar as principais regiões descritas pelos escritos sagrados. O Oriente Médio. Nessa parte, estaremos decorrendo de forma mais ampla sobre a área do globo terrestre, denominada de Oriente Médio. Esse estudo é valioso pelo conhecimento geral que nos lega sobre uma das mais importantes extensões territoriais descritas pela Bíblia Sagrada. O Médio Oriente, desde muito, é sem dúvida a mais conflituosa área da Terra. Inúmeras foram as batalhas, revoltas e convulsões que sacudiram as nações que juntas formam o Oriente Médio. É realmente difícil enumerar os motivos que torna tal área tão instável e susceptível a conflitos que tanto sangue tem derramado. Porém, é possível enumerar alguns que poderão nos dar um melhor entendimento do caráter conflituoso de tal região. Poderíamos destacar, por exemplo, A. As rivalidades históricas dos antigos impérios que dominaram tal área, seja em parte ou em totalidade. B. O fator geográfico estratégico de tal região, pois essa é um importante corredor de passagem, o que leva tal região a ser muito cobiçada. C. As inúmeras guerras civis em variadas épocas e governos. D. As ingerências de líderes políticos e religiosos extremistas. E. Os interesses econômicos e políticos irresponsáveis. F. As rixas entre o Ocidente e o Islã. G. Etc. O Oriente é importante, sobretudo,
pela diversidade de cultura, costumes e hábitos que abriga. É uma região que possui enorme diversidade de solos, lagos, rios e animais, além de riquezas energéticas, até hoje não muito especificadas, dado a sua enorme quantidade e potencialidade. Diante disso, não nos é agora difícil de entender o porquê essa área desde a antiguidade tem sido motivo de discórdia entre tantos povos e, consequentemente, marcada por guerras históricas. O Oriente Médio. Embora o termo Oriente Médio seja largamente empregado e muito conhecido, não significa que seja fácil estabelecer precisamente quantas e quais nações podem compor essa área. Os números variam muito entre os estudiosos do assunto, pois cada um possui sua visão pessoal sobre o Médio Oriente. Uma das dificuldades está em aceitar ou não a Europa como parte de tal território, pois a Turquia, que está no Médio Oriente, tem parte do seu território na Europa, além da questão de Chipre, que se encontra no Oriente Médio e pertence, no entanto, à Grécia. Por essas e outras dificuldades é que precisamos tomar cuidado ao usarmos o termo Oriente Médio, pois esse termo por si mesmo é pouco específico e também não estabelece fronteiras precisas. O Oriente Médio é geralmente aceito formado por 20 nações. Há aqueles que contestam, como já citamos anteriormente. Porém, no geral, a maioria concorda com esse número, sendo que 15 dessas nações estão situadas na Ásia, a saber, Israel, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Turquia, Afeganistão, Iêmen, Kuwait, Omã, Emirados Árabes,
Bahrein, Catar, Jordânia, Síria, Líbano, Cinco das nações do Oriente Médio estão situadas no continente africano. Egito, Líbia, Tunísia, Argélia,